Estamos aqui com o André de Fazio Neto, ele que é o atual presidente aqui da nossa Associação de Engenheiros e Arquitetos de Santos. André, bem-vindo ao nosso podcast, você que já estreou com a gente aqui, no primeiro. E eu queria aproveitar essa oportunidade e estender para você aí o convite, do evento que a gente vai ter aqui de posse da diretoria, e que você aproveite a oportunidade para falar sobre o evento e para convidar não só os associados, mas a comunidade aqui da nossa região a participar. Olá, um prazer estar com vocês. Então estamos aqui implementando o nosso podcast aqui da EAS. Então com certeza vai ser uma ferramenta aí de uma via de mão dupla, uma comunicação da EAS com todos os nossos associados, com a comunidade, e também uma oportunidade de trazer assuntos importantes e relevantes aqui para a nossa região. Bom, então, conforme o Alexandre comentou, então agora no dia 23 de março, numa segunda-feira, então vai ser um dia muito especial para nós aqui da associação e toda a classe aqui de engenheiros, arquitetos e de toda a nossa região, que será a posse da nova diretoria. Então, nós fomos eleitos no final do ano passado, no final de 2025, para uma gestão de 2 anos, para o mandato aí 26 e 27. Então nós teremos a nossa posse. Então a diretoria é uma grande honra que trouxemos profissionais aqui de peso aqui da nossa região, pessoas com vasto conhecimento e experiência. Então temos pessoas ligadas ao setor portuário, pessoas ligadas ao setor público. Então é bem heterogênea a nossa diretoria. E com isso, a gente consegue trazer aí várias discussões de vários temas importantes, visando aí sempre ter umas entregas sempre evoluindo com relação às nossas entregas. E vindo aqui para o dia da nossa posse, então no dia 23, então vai ser um evento organizado principalmente aqui pelo nosso conselho, o Conselho Deliberativo aqui da associação. Vai ter uma reunião do conselho, e aí nessa reunião do conselho que nós somos empossados a nova diretoria. Então a gente aproveita para convidar todos vocês para virem participar. Então vai ser no dia 23 de março, a partir das 19 horas. Então no início, aqui no nosso auditório, e depois todo mundo desce para confraternizar lá no salão. Já estão confirmadas diversas autoridades do setor público, também vários empresários. Então a expectativa é de termos aqui a casa cheia, nos mesmos moldes dos anos anteriores, Então, normalmente vem muito empresário do setor portuário, empresário do setor de engenharia e arquitetura, também, prefeito, deputados da região e etc., vereadores, secretários. Então, vai ser um momento aí de grande, um momento muito importante para todos nós, e também uma grande confraternização do pessoal aqui da nossa região. Aguardamos vocês. André, dentro desse programa, do evento de posse, temos aí previstos também algumas inaugurações, Uma delas, que acredito seja muito importante, é a inauguração do espaço do CREA Lab dentro da fiscalização, dentro da engenharia da autoridade portuária, e o CREA Lab Porto, que vai funcionar dentro do Centro de Excelência Portuário Cenep. Então, dentro dessa agenda, o que mais a gente tem aí de programação? Bom, então será um dia bem extenso, como o Alexandre comentou. Então está prevista a vinda do Vinícius, que é o presidente do CONFEA, que é o Conselho Federal de Engenharia, também da presidente Lígia, que é a presidente do CREA São Paulo. Então eles estarão aqui em Santos, no dia 23/3, no dia da nossa posse, e ao decorrer do dia, antes de virem para cá, eles vão lá até a autoridade portuária, lá no Porto, para fazer a inauguração de 2 unidades, de 2 CREA Labs lá no Porto, sendo uma unidade no Cenep e a outra unidade lá na Casa de Pedra. Então em Santos nós teremos aí 3 CREA Labs funcionando, em sinergia, e vão inaugurar esses 2 CREA Labs no Porto, e depois eles virão aqui na nossa, na sede aqui na associação para estarem aqui conosco aí na nossa posse. Também estamos prevendo, convidamos no início da semana, alguns dias atrás, o presidente Pomini, que também confirmou presença aqui na nossa posse, e como diversos empresários, construtores, pessoal da engenharia, da arquitetura e diversos empresários aqui, profissionais liberais da região.
Então essa diretoria é uma diretoria com o DNA portuário, diria assim. Sim, então a diretoria tem bastante pessoas, né, executivos profissionais que atuam no setor portuário, né? Então temos, né, o Orlando Razões, né, que é diretor de engenharia da autoridade portuária, o Cláudio Bastos, que também está na parte de sustentabilidade, ESG, né, dessa governança, o próprio Alexandre Eusébio, né, que é diretor do Senep. Então temos, né, o Lustosa, eu mesmo, né, que venho também do setor portuário. Então temos aí bastante um DNA forte aí também no setor portuário e também pessoas aí da prefeitura, tal, né, fazendo aí uma soma multidisciplinar para dar aí um resultado bem interessante. Então, André, eu queria que você reforçasse o convite aqui não só para a comunidade, né, de engenheiros e arquitetos de Santos, mas principalmente para o associado, que a festa é do associado. Exatamente. Então queremos reforçar no dia 23 de março, a partir das 19 horas aqui na AEAS. Então será, né, um dia muito importante e uma grande confraternização, né, que será aí a cerimônia da posse da nova diretoria, né, através aí do conselho aqui da associação. Estamos programando aí várias surpresas que estaremos anunciando, né, no dia aí da nossa posse. Então aproveito aí para convidar todos os nossos associados, nossos amigos e toda a comunidade aqui da nossa região para estar aqui conosco nesse dia tão importante. Bom, André, nesse ponto a gente dedica esse bloco do programa a conversar com o associado, trazer para o associado aquilo que foi relevante de participação, que a associação teve de participação aí em eventos, palestras técnicas, acontecimentos gerais aqui, tanto da nossa região como do sistema CREA-CONFEA. Então eu gostaria que você trouxesse para a gente o que foi relevante, né, nesse começo de ano, o que teve a sua participação, a participação da associação nesse start aí do biênio, né, da diretoria. Bom, então esse ano, né, já começou aí a pleno vapor, né? O pessoal fala, né, que o ano começa só depois do carnaval, mas para a gente o ano começou efetivamente no dia 1º de janeiro, né? Então nesse ano já fizemos aí várias entregas e participamos de várias discussões relevantes aqui para a nossa região. Com relação ao CREA, né, então, né, tomamos posse aí como conselheiro do CREA, representando aqui a nossa associação no Conselho da Engenharia Civil. Então, né, então nós temos aqui alguns conselheiros aqui da associação que nos representam lá no CREA. Então a ideia também é trazer aqui para esse podcast, né, todos os conselheiros, né, associados, ex-presidentes. Com isso, só um parênteses, né? Quem foram os associados que tomaram posse em que câmaras eles tomaram posse nesse mandato agora? Nesse mandato, então, eu tomei posse, né, eu fui eleito no final do ano passado. Fomos eleitos na diretoria para esse novo mandato e como conselheiro, especificamente, tivemos aqui uma Assembleia Geral e aí na Assembleia Geral os associados me elegeram para uma grande honra, né, para representá-los lá no Conselho do CREA, lá em São Paulo, na Câmara da Engenharia Civil, né? Minha graduação, sou formado em Engenharia Civil, então estou representando aqui a nossa associação. E lá, basicamente, né, então tivemos aí no início do ano um treinamento, né, para esses novos conselheiros, eu no caso de Santos, né, mas vários do estado inteiro, para poder, né, um dos papéis dos conselheiros é também julgar os processos, né, esse tipo de demandas. Então já tivemos aí um treinamento para poder iniciar aí essas atividades junto aí ao sistema do CREA. Inclusive, como conselho, então eu assumi como titular e o nosso associado Gaspar, inclusive conselheiro aqui da casa, então o Gaspar também tomou posse como suplente, representando aqui a AEAS na Câmara da Engenharia Civil. Mandato de 3 anos, então, né, uma grande honra aí, certamente para nós dois estarmos representando aqui a AEAS junto ao CREA. Também tivemos, né, recentemente, no dia 8 de março, a primeira etapa da Engie Run, que é uma corrida, né, organizada junto com o CREA, CONFEA, né, voltada para os profissionais da engenharia, arquitetura e também para toda a comunidade. Então a primeira etapa aconteceu em Mogi Mirim e aí a nossa ideia em breve, né, surpresa, em breve poderemos
pretendemos anunciar uma data para fazer a etapa aqui de Santos. Também, né, estamos prevendo aí trazer várias reuniões grandes do sistema do CREA, né, aqui para Santos, né, reuniões que participam, por exemplo, né, a diretoria de todas as associações de engenheiros e arquitetos do estado de São Paulo. Então também temos essa expectativa de em breve trazer aí alguma dessas reuniões aqui para a nossa cidade, que vai ser importante, né, para mostrar a nossa cidade, mostrar a pujança aqui da nossa região e também toda a parte aí de relacionamento. Né, lembrando aqui que na parte de engenharia, tecnologia, né, teremos uma obra grande aqui na nossa região do túnel Santos-Guarujá. Então é uma obra que já é um pleito centenário aqui da nossa região e agora vai sair do papel, né? Então vai ser a maior obra de infraestrutura aqui do nosso país, né? Com uma tecnologia ainda inédita aqui para o Brasil. Então também a expectativa é que a EAS também participe, né, de discussões relacionadas à travessia seca Santos-Guarujá, né, questões relacionadas ao ordenamento da nossa cidade, também relacionado ao Porto de Santos. E até, né, sobre essa obra do túnel Santos-Guarujá, você que encontrou o engenheiro numa plenária do CREA, né, eu queria que você trouxesse esse fato aí para a gente, compartilhasse com a gente esse fato. Exatamente, então foi muito bacana, né, numa das reuniões da plenária do CREA no início do ano de 2020, né, desse ano, do ano de 26. Então tive a oportunidade de conhecer o engenheiro Ricardo Andrade. Ele é português, então ele é um diretor da Mota-Engil e estará, né, na linha de frente na obra aqui do túnel Santos-Guarujá. Então foi bem interessante, porque nesse dia lá na plenária, inclusive, estava o presidente do Confea, o Vinícius, e a presidente do CREA, a Lígia. Então eles entregaram ao Ricardo, que ele é formado em Portugal, já morou no Brasil vários anos e tudo. A filha dele nasceu no Brasil, inclusive, e nesse dia, nessa plenária, foi entregue ele fez uma equiparação do registro dele, né, da carteirinha do CREA dele, digamos, lá de Portugal com o do Brasil. Então ele já tem um documento, né, já está registrado aí no sistema CREA aqui para poder atuar aqui na nossa região no Brasil. E aí nos colocamos, né, a associação à disposição, né, da Mota-Engil, né, para poder trazer aqui discussões, apresentar esse projeto fantástico do túnel. Então já estamos aí, né, em contato, né, em conversas tratativas com a Mota-Engil, principalmente através do engenheiro Ricardo. E aí em breve teremos aí várias rodadas para apresentar o projeto aqui na nossa associação. Bom, André, temos ainda um excelente anúncio, né, de posse para esse mês de posse, que é a obra da acessibilidade aqui da associação. Perfeito, exatamente. Então estamos aí, né, adequando aqui a associação nas questões de acessibilidade. Então estamos concluindo a obra do elevador, né? Então nas próximas semanas, muito em breve, estaremos inaugurando o elevador aqui na EAS. Isso vai trazer, né, além daí estaremos aí enquadrados, né, na legislação vigente com relação à acessibilidade, e também vai trazer muito mais conforto, né, para os nossos associados e todos os usuários aqui da associação. Então essa parte de acessibilidade, então estamos olhando não apenas a questão do elevador, que é importante, né, e um pleito aqui, né, um projeto de muitas décadas aqui da associação, que para nós, né, na nossa gestão é um privilégio, uma honra a gente ter a oportunidade de concluir e de fazer essa implementação. E também faremos aí toda a adequação também no nosso estacionamento, com relação também à acessibilidade, né, caminho seguro, esse tipo de coisa. Então, em breve, traremos mais conforto para os nossos associados e também estaremos aí 100% aí, aderentes à legislação vigente. Então, muitas entregas, né, um desafio grande pela frente. Estamos juntos na diretoria e é um privilégio estar aqui, né, com a associação, né, fazendo parte dessa força do associativismo, né, principalmente na nossa classe de engenharia, com os arquitetos aqui em Santos. Presidente, então, essa ideia da gente ter um podcast, né, da gente poder comunicar com o associado, comunicar com a comunidade técnica da região aqui da Baixada Santista, e hoje, né, com a facilidade que a gente tem com as mídias sociais, com a internet,
eu queria que você fizesse um convite, né, para os associados participarem primeiro, né, e qual o nosso principal objetivo com esse projeto, né, de comunicação da associação, não só com o associado, mas com a comunidade técnica. Bom, excelente. Então, para a gente, né, é uma grande alegria estarmos aqui, né, dando continuidade, né, materializando esse projeto do nosso podcast aqui da EAS. Né, aproveitar para parabenizar, né, o Alexandre e toda a diretoria por essa iniciativa e pela materialização desse projeto. Então, né, a ideia do podcast é justamente, né, a gente ter essa via de mão dupla, né, com os nossos associados, com toda a nossa sociedade, né, trazer para cá assuntos relevantes para toda a nossa região e também para pautas técnicas, né, capacitação, né, temas de educação continuada, focando no profissional que já está no mercado, também o profissional que está chegando no mercado, né, terminando a faculdade, por exemplo. Então aqui estamos de portas abertas e com relação ao podcast também, se tiverem sugestão de temas ou, né, algum assunto relevante que quiserem vir, inclusive, apresentar, né, no podcast, então estamos aqui de portas abertas, né, como foi comentado, é uma via aqui de mão dupla. Então entrem em contato com a gente, né, com a nossa secretaria, que para a gente também vai ser um prazer e esse também é o objetivo, né, de trazer todo mundo aqui para participar e contribuir aqui com esse canal aberto de comunicação, né, entre a associação e toda a comunidade. Então, resumindo, o associado, o profissional de engenharia, o profissional da arquitetura que tiver uma pauta, seja uma pauta de interesse, até uma pauta relevante para trazer para nós, para divulgar, ou até mesmo, né, por que não, aquele associado que tiver a sua empresa, a sua prestação de serviço, que também quiser fazer uma divulgação dentro do programa, eventualmente até um patrocínio. A gente hoje deu esse pontapé com o patrocínio do sistema Confea, CREA e Mútua, mas também um espaço aberto, né, para aqueles profissionais que queiram divulgar seu trabalho, sua empresa. E aí, como você bem falou, é só procurar a secretaria, essa é a ideia, né, ou qualquer um de nós aqui da diretoria. A gente está gravando aqui no nosso espaço do CREA Lab, que é um espaço que, inclusive, a gente aproveita para fazer esse tipo de divulgação. E também acredito que uma coisa interessante é ter essa comunicação, né, André? Que você sempre fala isso, que a diretoria ela é voltada para o associado. A gente está aqui no comando, né, no mancha ali do avião, mas a nossa intenção aqui é atender o associado. Nesse sentido, a gente deixa até aqui o convite, né, do link de formulário que a gente fez. Queria que você aprofundasse isso, desse formulário que a gente está fazendo para escutar a opinião do associado. Quais são as demandas, etc., em relação a isso. Exatamente. Então nós vamos fazer, né, estamos dando início a uma grande pesquisa, né, como o Alexandre bem disse, né, os nossos associados são os nossos chefes, digamos, né, aqui na associação. Então nós estamos implementando, né, em breve vocês receberão aí por e-mail né, o link, que estamos fazendo uma grande pesquisa porque a gente quer escutar, né, queremos escutar os nossos associados, né, as sugestões, né, propostas de melhoria, são todas bem-vindas. Então essa é a nossa ideia, né, escutar o associado com o intuito da gente poder, né, evoluir cada vez mais aqui na nossa associação, né? Nós já temos aqui 88 anos de existência, né? Celebraremos 89 anos no mês de outubro. Então a nossa ideia, claro, é continuar, né, perpetuando aqui a nossa associação e com entregas cada vez melhores e indo atendendo à expectativa dos nossos associados. Então o link está aqui na descrição do vídeo, a gente coloca aqui para vocês. Se alguém tiver alguma dificuldade também pode entrar em contato com a secretaria, mas a ideia é que as pessoas preencham, mandem, né, as suas sugestões, as suas reclamações, mas o principal é que o associado esteja de volta, participe da associação. A gente tem feito um esforço grande, né, para atender o máximo possível de demandas, então o link está aqui e a gente aguarda, né, a opinião de todos vocês. Legal, muito obrigado e um grande prazer aqui estarmos começando esse veículo aqui de comunicação do nosso podcast, né, que é uma forma aí da gente, uma comunicação direta aqui
com os nossos associados e com toda a comunidade aqui da nossa região. Canta, BTP! No coração do Porto de Santos surge uma história de encanto, feita com garra, paixão e amor, com respeito à natureza e seu valor. É orgulho vestir essa camisa e no meio carregar nossa divisa. Canta, BTP, que hoje a festa é pra você. BTP, 12 anos acreditando e inovando. Todo lugar tem o famoso inspetor de opiniões não solicitadas, vulgo fiscal da vida alheia. Esse aqui é o seu Anísio, um mestre da fiscalização não oficial. Fiscaliza a rua, o quintal da vizinha, a fiação da esquina. Se tem qualquer burburinho, lá está ele, de braços cruzados e pronto para ser disparado. Olha lá, ó, esqueceu o farol ligado de novo. Lá se vai a bateria. E esse aqui é Henrique, que também fiscaliza. Mas dessa fiscalização, todo mundo precisa. Em vez de palpites, ele garante a presença de um engenheiro, agrônomo ou geocientista onde é preciso. Porque palpite, qualquer um dá. Mas garantir segurança de verdade, só os nossos profissionais. Se tem fiscalização, tem profissional responsável. Segurança para todo mundo e mais oportunidade de trabalho para quem entende do assunto. E assim seu Anísio pode relaxar. Se tem engenheiro no projeto, ele só precisa fiscalizar quem anda chegando tarde em casa. Olá, estamos hoje aqui com o engenheiro Marcos Teixeira, também conhecido como Pio. Ele que é o chefe da UGI, que é a Unidade de Gestão de Inspetoria aqui da nossa região. Pio, vamos começar falando o que o profissional de engenharia encontra aqui como atendimento, o que ele tem à disposição aqui no atendimento do CREA dentro da Associação de Engenheiros e Arquitetos. Boa tarde a todos. Obrigado, Alexandre, pelo espaço. Bom, o CREA hoje, todos sabem que funciona aqui na Turaci junto com a Associação de Engenheiros e Arquitetos de Santos, né? Estamos instalados aqui todos no mesmo prédio e estamos aqui fazendo atendimento de toda a UGI de Santos, que comporta município de Cubatão, São Vicente, Santos, Guarujá e Bertioga. Então, aquele profissional que tem, ou profissional liberal, ou aquele profissional que tem uma empresa, tem alguma dúvida, seja no seu cadastro. Eu lembro quando eu era recém-formado, que eu tive que trazer aqui o meu histórico escolar, né, para tirar a primeira carteira do CREA. Então, todo o atendimento que é disponibilizado pelo CREA, ele pode ser feito aqui, claro, tanto hoje online, né, mas de forma presencial, com orientações, tirando dúvida. Qual é o horário de atendimento aqui? Tá. Pode sim, não. Deve vir aqui, deve procurar a gente, deve participar, porque, como eu já falei anteriormente, né, o fato de o CREA estar dentro da associação, a gente forma aqui a casa do profissional. Todos os serviços têm postos online, mas todas as dúvidas podem ser tiradas aqui no nosso espaço, por isso fica aqui eu, o chefe da UGI, o engenheiro, temos todos os fiscais e os administrativos de todos os serviços que são prestados pelo Conselho. Além disso, Pio, aqui na Associação de Engenheiros e Arquitetos de Santos temos o nosso recém-inaugurado CREA Lab, que eu queria que você fizesse o convite para o profissional, o que ele pode usufruir dessa infraestrutura que está à disposição do profissional. Bom, isso aí, até se você depois pudesse depois fazer uma tomada aqui do espaço, é um espaço que ficou maravilhoso para o profissional que está em trânsito ou mesmo da cidade que não tem um escritório fixo, trabalha em casa, venha trabalhar aqui, porque você tem um grande network, você encontra os profissionais aqui, você tem um espaço para você ficar durante o período, né, das 8h30 até as 5h30 da tarde, até as 18, às vezes se E precisa agendar, Pio? Eu preciso entrar em contato, eu posso vir, o espaço está à disposição. Como você falou, acho que a grande força não é somente a sala, é essa troca de conhecimento, esse network. Precisa ser agendado? É bom que seja agendado,
mas todos são recebidos, é só chegar aqui, entrar e trabalhar. Todos são recebidos. Ainda na semana passada, uns 15 dias atrás, encontramos aqui uma engenheira da Bahia, que estava aqui por um período, ela vinha aqui todo dia, trabalhava daqui, tinha o cantinho dela, descia, fazia sua refeição lá no restaurante, então passava o dia aqui. Isso é um network fabuloso e a gente chama os profissionais para participarem disso tudo. Para isso o CREA investiu aqui nesse espaço maravilhoso. E quais são os planos para a gente, para além, né, desse uso do espaço colaborativo do profissional, quais são os planos que você tem em mente para que esse CREA vire um hub, né, de negócios, um hub de projetos, realmente uma troca entre os profissionais? O que a gente pode esperar de eventos técnicos, né? Bom, vamos falar então do mais próximo. Vários são os eventos, né? Mas é bom até aproveitar, né, o veículo para poder já divulgar. Num prazo aí de 30 a 40 dias, a gente deve ter aqui um treinamento, né, para preenchimento de RT, que é uma dúvida muito grande dos profissionais, né? Um preenchimento, um treinamento físico, né, aqui no CREA Lab. Nós já temos aí por volta de 80 profissionais inscritos para preencher a RT corretamente e também orientações sobre a CAT, que é a Certidão do Acervo Técnico, e essa nova modalidade aí, que é o CAO, que é o certificado, o certificado de acervo operacional, que é da empresa. Tá. Né? E essa inscrição, aonde pode ser feita? No site do CREA, no site da associação? Existe um link que a gente vai pôr aqui à disposição? A gente, de antemão, já teve umas 80 inscrições, né? Mas a gente pode somar mais isso aí, né? Estamos estudando aí com a Unisanta de fazer uma parceria, de levar isso também para os formandos, para o último ano da atividade, para eles já saírem de lá aprendendo como fazer a sua RT. Então, a gente pode até criar um link para poder finalizar agora essas poucas inscrições que faltam, né, desse primeiro planejamento, desse primeiro treinamento. Poderemos ter vários, vai depender, né, da procura, que eu acho que vai ser grande. Perfeito. Então, Pio, deixa o seu recado final aí do CREA, um convite para vir conhecer aqui o CREA Lab. Venham todos aqui participar, trabalhar gratuitamente, trocar informações, fazer o seu network, encontrar profissionais, tomar seu cafezinho ali, sua água fresca. Sejam bem-vindos.